Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico, toda quarta-feira. Hoje nós estamos baseando o estudo em um texto da semana 25 do Circuito Bíblico. O texto está em Lucas, capítulo 18. Eu quero ler com vocês, convido vocês a abrirem a Bíblia ou ligarem a Bíblia em Lucas 18, verso 9 para frente. É um texto bem conhecido nosso e eu gostaria de tratar sobre ele com vocês hoje, falar um pouquinho sobre a justiça de Deus e a nossa justiça própria, a nossa noção de justificação. Onde está a nossa ideia de justificação, em nossos atos ou em Deus? É um assunto bem basilar, né? Base do cristianismo. Chega também a ser um assunto básico, mas é um assunto muito importante, porque como ele é base, se você construir a base errada, se você firmar a base errada, a sua construção inteira sobre essa base estará equivocada. Então vamos tratar de um assunto básico, mas importante do cristianismo hoje. Lucas 18, verso 9, diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro um publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, acabamos de ler a Tua palavra, pedimos a Tua direção, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender as Tuas coisas, as coisas do Teu reino, as coisas que têm a ver com a Tua realidade. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações, prepare as nossas mentes, que o Senhor fale conosco e que nós consigamos entendê-lo. Peço a Tua capacidade, a Tua capacitação, que eu consiga entregar a Tua palavra aos meus irmãos do jeito que o Senhor planejou. E eu peço tudo isso em Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, olha que interessante. Vamos por partes e eu vou tentar ser bem detalhista. O final diz assim: eu lhes digo, Jesus falando, palavra de Jesus, eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Tá, então a conclusão fala sobre quem foi justificado e quem não foi. Então o texto inteiro que a gente leu, o contexto é sobre o Senhor Jesus ensinando ao povo coisas concernentes à justificação. Justificação para nós é a mesma coisa que salvação. Então a gente poderia dizer que Jesus estava ensinando sobre a salvação para as pessoas. Vamos lá, verso 9. O Lucas que escreveu, que relatou esse acontecimento, ele já explica para a gente, no verso 9, o que aconteceria depois. É como você conta uma história e você já começa pela conclusão. Você fala assim: no dia do meu casamento, eu cheguei atrasado 1 hora. Pronto, essa é a conclusão. Aí você vai explicar o que aconteceu. No dia do meu casamento, eu saí de casa e estava chovendo e estava trânsito, não sei o que, não sei o que. Aí você termina falando que você chegou atrasado 1 hora, mas era uma informação que você já tinha dado no começo. Olha como Lucas faz. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola.
Então Lucas já explicou para a gente o que estava acontecendo. Tinham dois grupos de pessoas. Claro que isso aqui é uma analogia, uma figura de linguagem, porque as pessoas existiam, mas a história de Jesus é uma parábola. Então, dentre as pessoas que estavam ouvindo Jesus falar, tinham dois tipos de pessoas. Aqueles que confiavam em sua própria justiça e aqueles que não confiavam em sua própria justiça, consequentemente dependiam da justiça de alguém. Vou explicar isso ao longo do caminho. Esse era o público, Jesus começa a falar. Jesus contou esta parábola. Então esse texto aqui é uma história com E, não é um acontecimento, um fato. É Jesus contando um exemplo para ensinar um conteúdo, ensinar um princípio do reino de Deus. Dois homens subiram ao templo para orar. Perceba que Lucas falou que tinha dois tipos de pessoa no público, Jesus fala que tem dois homens na história dele. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e outro um publicano. Pausa. Fariseu é aquela pessoa da época de Jesus que era cumpridor da lei, era estudioso da Torá, da Bíblia da época, era uma pessoa que cumpria todos os ritos da religião. O fariseu, ele era um bom religioso. Então, hoje, se a gente quiser aplicar essa parábola aos dias de hoje, a gente pode falar que tinham duas pessoas que subiram à igreja para orar. Um era um bom religioso, um bom crente religioso, e outro era apenas um ouvinte da palavra. Mais do que ouvinte, ou pior do que ouvinte, era uma pessoa que desprezava a palavra. Porque aqui no texto de Jesus, um é o fariseu, o outro é o publicano. O fariseu é esse que eu falei, e o publicano é o judeu que, corrompido pelo poder de Roma, ele se entrega ao opressor e começa a cobrar impostos dos próprios irmãos. Então o publicano é um judeu, um israelense que cobra imposto dos próprios judeus, em nome de Roma. E Roma é o opressor do povo. Então o publicano é uma figura extremamente odiada pelo povo. O povo não suporta os publicanos, porque modo de dizer, tá? Até ontem nós éramos amigos, irmãos, estávamos todos juntos, e agora você, por causa você quer ascender socialmente, você quer crescer, você quer ficar bem com Roma, você começa a sufocar o seu próprio povo, seus próprios irmãos, sua própria família. Então esses eram os publicanos. Jesus diz, duas pessoas foram ao templo, um bom religioso e um traidor do povo. E eles foram lá para orar. O fariseu, em pé, orava no seu íntimo. Então, essa é a oração do religioso. Deus, eu te agradeço. Olha que bonito. Eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Eu te agradeço porque eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero. Eu não sou nem mesmo como este publicano, um traidor. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Então, esse fariseu, esse crente, ele seria uma pessoa completamente admirável em nossos dias. Porque ele é uma pessoa que aparentemente ele tem fruto. Porque ele não faz as coisas erradas, ele jejua e ele dizima, oferta. Ele supostamente é uma pessoa generosa. Então, hoje, ele seria uma pessoa bem aceita, bem envolvida nas coisas da igreja. Já o outro, não. O publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Termina a história, Jesus vai concluir.
Eu lhes digo que este homem aqui, o publicano, né, o último que eu falei, o publicano, e não o outro, foi para a casa justificado diante de Deus. Aqui está o problema. E é sobre isso que a gente tem que conversar hoje. Por que o publicano foi para a casa justificado por Deus e o fariseu não? O que Jesus está querendo nos ensinar? A oração do fariseu, irmãos, é uma oração de quem tem justiça própria. Eu jejuei, eu dizimei, eu, Deus, não sou como esses homens. Olha a oração dele. Eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como eles. Então, é uma oração que exalta a si próprio. É uma oração que fala de si. A oração do publicano é assim: Deus, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Está falando de si? Sim, mas não está exaltando a si. Está dizendo, Pai, não, Deus, né? Deus, eu não tenho condições, eu preciso da tua misericórdia, ou seja, eu preciso da tua ajuda. Então, qual é o ponto? O ponto é que você pode, por conta de ser um bom crente, você pode achar que você merece alguma coisa. Você pode achar que você é justo. Você pode acreditar que o que você faz mexe com Deus. Você pode acreditar, talvez, que as suas obras, o seu bom comportamento, você ser uma pessoa moral, correta, faz com que você seja salvo. Então, você está começando do lado de fora, querer transformar o lado de dentro. Você está tentando dizer para a sociedade que por conta de você fazer boas coisas do lado de fora, você foi transformado do lado de dentro. Então a justiça de Deus veio até você, segundo essa linha de raciocínio que eu já digo que é errada. A justiça de Deus vem sobre você porque você faz as coisas, porque você faz bem feito. Se você acreditar nisso, porque aos olhos humanos é assim que parece ser, quanto mais eu faço as coisas, quanto mais eu sou uma boa pessoa, todo mundo usa esse ditado, fulano é uma boa pessoa, só falta ser crente. Como se ser boa pessoa, do ponto de vista de Deus, fosse fazer coisas boas humanas. A gente associa isso. Ah, ele não bebe, não fuma, ele é uma boa pessoa. Beleza, ele pode ser um bom cidadão, tal, mas aos olhos de Deus não funciona dessa maneira. Por quê? Porque Deus não te vê pelo que você faz. Presta atenção. Porque se Deus te visse pelo que você faz, quando você deixar de fazer, ele deixa de te ver. Então, as pessoas que acreditam na justiça baseado nas obras, elas têm que acreditar que a falta de obra também é a falta de justiça. Logo, se eu não tenho obras, eu não tenho salvação. Por isso existem pessoas que vivem um cristianismo muito duro, muito difícil, porque parece que ele está segurando a salvação com os próprios braços. Aí ele não consegue viver. A ponto dele orar e dizer para Deus, Deus, me mata hoje, porque hoje eu sei que eu estou bem, puro. Hoje eu não fiz nada errado na rua. Hoje eu não tive pensamentos impuros. Hoje eu não reclamei com ninguém, não xinguei ninguém. Hoje eu estou aprovado. Senhor, me mata hoje. Porque imagina, irmãos, você amar Deus mesmo de todo o seu coração e crer que a justiça tem a ver com o que você faz. Só que você é um ser humano, a carne está aqui, você está sujeito a erro. Então, o dia que você erra, você se acha a pior pessoa do mundo e você, meu, o que eu faço? O que eu faço? Aí você passa 3, 4 dias sem errar, dá uma aliviada e você fala, Deus, me mata hoje, por favor, porque eu sei que amanhã possivelmente eu erre de novo. Você entende por que os religiosos são tão duros? Eles são tão, cara, assim, sisudos. Eles estão lutando com a vida. Mas o Senhor Jesus falou aqui que não é isso.
Claro, tem vários outros textos. Romanos 10:3 diz assim, só vou citar um de leitura, ó. Romanos 10:3. Tem todo um contexto aqui, mas só o verso 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, ignorando a salvação que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria salvação, não se submeteram à justiça de Deus. Então existem pessoas que ignoram a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus é Jesus. Existem pessoas que ignoram a misericórdia porque acreditam na sua própria misericórdia. Depois, se você ler os evangelhos, você vai ver como Jesus reclamou dos religiosos. Jesus falou assim, ó, é necessário que a transformação venha de dentro para fora. Ei, aí eu te pergunto, como que você transforma dentro? Como? Não tem como. Se não tem como transformar dentro e você ama Jesus e você quer ser transformado, você vai cair de joelhos e vai falar, tenha misericórdia de mim, porque eu não consigo transformar dentro. Aí, você vai ser como esse publicano, que não encontrou valor na sua própria justiça. Você não acha muito legal você jejuar, você não acha muito legal você ler a Bíblia todo dia, você não acha muito legal você dizimar pra caramba. Você chega diante de Deus com humildade, falando, Senhor Deus, tem misericórdia de mim porque eu careço da tua graça. Uma vez que você entende isso, que a justiça veio dele, a justiça não é sobre o que você faz. A justiça foi sobre o que ele fez. Vou repetir com outras palavras. A salvação não é sobre o que você faz. Se a salvação não é sobre o que você faz, não tem como você perder uma coisa que não foi você que fez. Acorda. Salvação é sobre o que Deus fez. Aí o religioso vai sempre tirar essa carta da manga. Ah, então pode fazer tudo o que eu quiser? Pode fazer porque o seu coração é um coração de quem faz as coisas com a própria força. Eu não penso isso. Eu penso assim, já que a salvação veio dele, custou Jesus na cruz, eu vou fazer o que ele quer que eu faça, não o que eu quero fazer. Porque não é sobre o que eu faço, é sobre o que ele fez. Então, quando a gente não entende o básico do cristianismo, a gente vive uma vida pesada e coloca peso nos outros. Por quê? Uma vida pesada. Porque nós amamos ser elogiados. E o elogio, o prazer, a satisfação, a conquista, ela está do ladinho do segundo lugar. E o segundo lugar é o quê? A vergonha, o desprezo. Então, como eu amo ser elogiado, eu quero ser elogiado até por Deus. Então eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu não vou ler a Bíblia todo dia porque eu amo Deus. Eu vou ler a Bíblia todo dia porque eu amo ser elogiado. Eu vou jejuar porque eu quero chamar a atenção de Deus. Eu vou jejuar porque eu quero que Ele me veja. A ponto de eu chegar na minha oração e falar, Senhor Deus, ainda bem que o Senhor não me fez como Pedro. Porque eu jejuo. Sacou? Pois é. Aí Jesus condenou isso. E falou que foi o publicano que foi salvo aquele dia. Jesus falou, irmão, tá aqui, você pode ler em qualquer versão. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois, ele vai explicar o porquê. Pois, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Irmãos, não é sobre o que você faz. Nunca foi, nunca será. Se fosse assim, a Bíblia diz que nenhum homem seria salvo. Jesus veio justamente porque nós não conseguimos cumprir o alto padrão de santidade de Deus. Aí, certa vez, Jesus estava andando com os discípulos e ensinando os discípulos, discipulando eles, Aí Jesus falou assim, tá vendo os escribas e os fariseus, os mestres da lei? Sim, Jesus, nós estamos vendo. Todos aqueles discípulos de Jesus admiravam esses homens, tá? Esses homens eram dignos de admiração. Presta atenção, os fariseus e os escribas eram dignos de admiração, igual um bom religioso hoje. Por quê? Porque os nossos olhos, irmãos, só veem o que está do lado de fora.
Por isso a gente honra, às vezes, as pessoas erradas, por isso que a gente é político. Por isso que a gente gosta de igreja que tem número, que está cheia. Por isso que a gente só publica coisa no Instagram de pastor que já tem muito número, muito famoso. A gente gosta do que a gente vê. Então a gente associa que aquilo é sucesso. Eu não estou dizendo que os irmãos são fariseus, não. Estou falando que a gente vê o que está do lado de fora. Aí, presta atenção. Jesus estava andando com eles e falou, você está vendo aqueles homens lá? Sim, Jesus, estamos vendo. Ele falou assim, ó, a justiça de vocês, Sermão do Monte, se eu não estou enganado. A justiça de vocês tem que exceder em muito a justiça deles. Ele usa o exceder e usa em muito a justiça deles. Como que você vai ser melhor que um bom religioso? É impossível. O bom religioso, ele é um bom religioso. Ele veste a roupa certa, ele está na igreja na hora certa, ele dá o dízimo certinho, ele faz questão de falar para o pastor que ele fez certinho. Ele é a estrelinha, ele ganha uma estrelinha na testa, ele é o melhor crente. Jesus falou assim, ó, a sua justiça tem que exceder em muito a justiça deles, porque eles estão fazendo do lado de fora, por vaidade e arrogância, o que eu queria que vocês fizessem, transformados do lado de dentro. Então, vocês transformados vão fazer o que eles estão fazendo. Então, quando você é impactado por Jesus, pela salvação de Jesus, você entendeu que não tem a ver com o que você faz, porque afinal de contas o que você faz nasce de uma natureza pecaminosa, o que você faz nasce, o ventre que vai dar vida aos seus atos é um lugar de pecado, porque você nasceu em pecado. Então, tudo que sai de um lugar torto vai para um lugar torto. Por isso a gente não consegue agradar a Deus. Porque você pode levantar um fardo de água e colocar em cima da mesa com o coração pecador. Esse ato vai ser um ato de pecado. Você pode levantar um fardo de água e colocar sobre a mesa com o coração santo. Esse ato vai ser um ato de santidade que vai louvar a Deus, porque nasceu em um coração santo. Tem a ver com não o que é feito, mas de onde o que é feito saiu. Ou seja, a motivação, coração. Tudo que os fariseus fazem, tudo que o bom religioso faz, nasce do coração humano dele, porque ele quer a glória para ele, humana. Então, o ato é correto, mas não é aceito, porque veio de um coração errado. Aí, quando você entende isso, você cai diante de Deus e fala, Deus, é impossível te agradar, porque o Senhor é Deus e eu sou humano. Eu, como humano, faço coisas humanas, o Senhor é Deus, o Senhor gosta de coisas de quem é Deus. Não tem como eu te agradar. Aí Deus fala, é isso. Eu mandei Jesus para que Jesus transforme o seu coração, para que você nasça de novo. Uma vez que você nasceu de novo, você deixou de ser, entre aspas, humano. Agora você é um ser espiritual. Agora você consegue fazer as coisas para mim. Aí você lá no chão foi impactado pela glória de Deus, pela justiça dele. A Bíblia diz, quem crer e for salvo será salvo. Não diz quem fizer quem crer e se batizar será salvo. Não diz quem fizer as coisas e se batizar será salvo. Meu Deus do céu, é tão óbvio isso. Aí você crê lá que Jesus morreu por você. Aí você cumpre a doutrina da sua igreja local. Você vai passar pelas águas do batismo. E isso vai dizer para Deus e vai dizer para o mundo que você acreditou na palavra dele. E agora você vai dar fruto, que é igual o fruto do religioso, mas é um fruto aprovado por Deus, porque nasceu em um coração que quer Deus, que quer Jesus. Não nasceu em um coração que quer ser elogiado, que quer ser visto, um coração humano. Então, vamos lá. Uma coisa é você ler a Bíblia todo dia porque você quer ser visto por Deus. Outra coisa é você ler a Bíblia todo dia porque você quer conhecer a Deus. Porque Ele te alimenta, Ele é o pão. Uma coisa é você orar todo dia porque você quer alcançar uma bênção. Outra coisa é você orar todo dia porque você ama estar na presença dEle. Então, as atitudes são parecidas, mas as motivações são completamente diferentes.
Por fim, nós precisamos entender o que Jesus falou. Os arrogantes serão humilhados. Não entre diante de Deus culpando as outras pessoas, porque isso te coloca numa posição de juiz, como se você fosse superior a uma outra pessoa. Não entre diante de Deus também para exaltar os seus feitos. Porque Deus já está vendo, irmão. Foi Ele que te criou, Ele está vendo tudo que você está fazendo. Você não precisa falar para Deus o que Ele está fazendo, como que chamando a atenção dEle, como que se Ele não estivesse te vendo. Ou uma necessidade humana que a gente tem de falar sobre as coisas que nós estamos fazendo. Para. Entre diante de Deus para falar sobre o que Ele fez, sobre o que Ele pode fazer, sobre o que Ele irá fazer. Mesmo que seja na sua vida, tudo bem. Se você ainda não consegue orar pelos outros, pelo mundo, você quer continuar orando por você, tudo bem. Mas ore sobre as coisas que Deus vai fazer com relação a você. E não sobre as coisas que você quer que Deus faça. Porque senão, lembra que eu falei que a linha é fina entre a posição do que quer merecer as coisas. Nós precisamos entender que o Evangelho é sobre o Senhor Deus se revelando à humanidade, porque a humanidade não conseguiu fazer o que Deus pediu. O que Deus pediu, a lei, propositalmente, é impossível de ser cumprida por um homem. O texto diz que, lá no Antigo Testamento, que se você descumprisse uma coisa só, todo o resto não faz mais sentido nenhum. Então Deus fez isso de propósito, para que você clamasse pela misericórdia dele. Senhor Deus, eu estou tentando, mas eu não consigo. Preciso que o Senhor mude alguma coisa aí. A lei é linda, pura e perfeita, mas é difícil de cumprir, Senhor Deus. E eu quero cumprir porque eu quero te agradar. Aí Deus fala, pois é, agora eu vou te ajudar. Então o Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sobre Deus cumprindo a lei em Jesus Cristo e abrindo um novo caminho para nós, que é o caminho da graça. A graça não é a ausência de lei, acorda, tá bom? A lei é eterna. A graça é a capacitação que Deus te dá para cumprir a lei do jeito certo. E você continua sem conseguir cumprir a lei, mas agora a sua motivação é correta. E quando você cai no colo do Pai. Você não cai no inferno. É muito melhor cair no colo do Pai do que cair no inferno. Então que a gente consiga, em nome de Jesus Cristo, compreender a graça e o amor de Deus. Compreender que os nossos esforços, se continuarem nascendo em um coração errado, são esforços na direção errada. Os nossos esforços precisam estar banhados, estar cobertos, redimidos pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus vem antes dos esforços, e não depois dos esforços para merecer o sangue. O sangue vem antes. E aí, pelo sangue, você faz o que você tem que fazer. Pelo sangue, você dá o fruto que você tem que dar. Pelo sangue, você ora. Pelo sangue, você lê. Pelo sangue, você jejua. E pelo sangue, você não fala nada para Deus do que você está fazendo. Porque você já foi impactado pelo sangue e aquilo ofusca todas as suas palavras. E assim, eu vou chegar diante de Deus para falar sobre o que eu fiz e eu lembro o que Ele fez. E o que Ele fez foi entregar Jesus por mim. Aí eu não tenho coragem de falar para Ele o que eu fiz, porque o que eu fiz é muito pequeno diante do que Ele fez. E aí quando eu chego diante dele para falar sobre o que eu fiz, eu lembro do que Ele fez, e ao invés de eu falar do que eu fiz, eu louvo o que Ele fez. Senhor Deus, louvado seja teu nome, porque o Senhor estava aí tranquilo. Eu era o seu inimigo, a Bíblia diz, e o Senhor veio na minha direção. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor se revelou a nós. Nossa mente jamais conseguiria compreender algo além do humano. E o Senhor se fez homem para que nós pudéssemos te entender. E além disso, o Senhor se colocou em palavras para que nós pudéssemos ler e conhecer um pouco mais sobre o Senhor. Obrigado por tamanho amor, tamanha misericórdia. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor preparou o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor, além de preparar,
entregou o cordeiro. O Senhor pediu para Abraão algo que Abraão não conseguiria fazer, sabendo já que o Senhor faria isso, entregaria o seu próprio filho. O texto diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Senhor Deus, obrigado, porque antes de eu nascer o Senhor preparou a minha salvação e eu estava aqui achando que eu que te escolhi. Obrigado por ter me escolhido. Obrigado por ter me visto. Quando eu nem ligava para o Senhor estava cuidando de mim. Aquela vez que eu saí correndo da polícia, aquela vez que eu fiz coisa errada, aquela vez lá era o Senhor cuidando de mim para que eu chegasse aqui hoje. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque eu nem li a Bíblia toda ainda e o Senhor já me leu por completo. Obrigado porque do dia de 24 horas eu fico aqui 15 minutos orando ao Senhor, achando que eu mereço alguma coisa, e no dia de 24 horas o Senhor tem olhado para mim as 24 horas do dia. Obrigado porque o teu amor me constrange, eu não consigo amar ninguém como o Senhor me ama, nem minhas próprias filhas. Às vezes eu me canso. Às vezes eu não quero sair da cama para fazer a vontade de uma delas e o Senhor fez toda a minha vontade quando o Senhor me salvou. Obrigado, Senhor Jesus, porque enquanto eu durmo, o Senhor luta por mim. Obrigado porque o Senhor coloca os teus anjos para me livrar no trânsito. Obrigado porque o Senhor tem cegado os olhos do inimigo por onde eu ando, por onde o meu pessoal anda. Obrigado porque eu não sei 1% do que acontece ao meu redor, são tantas coisas, a cada segundo, e o Senhor tem me protegido, que a tua palavra diz que se o Senhor não vigiar, não adianta nada eu vigiar. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua misericórdia me encontrou e eu não consigo te oferecer nada, nem um desenho rabiscado como que de criança, assim, todo mal feito, que não chama atenção nenhuma de nenhum ser humano, a não ser dos pais daquela criança. Eu não consigo oferecer nem isso para o Senhor, porque o Senhor é Deus. E mesmo assim, o Senhor fez pintou toda essa natureza para que a gente pudesse desfrutar, inclusive os não crentes. Obrigado pelo seu amor aos não crentes, porque eles podem curtir as cachoeiras, os mares, o luar, o sol do meio-dia. E eles nem conhecem o Senhor. E o Senhor os ama também. Obrigado, Pai, porque independente do que eu faça, o Senhor continua sendo quem Tu és. Ontem, hoje e para sempre. Por isso ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, ao Deus da Bíblia seja a glória e não a mim. Por isso a salvação não tem a ver com o que você faz, irmão. Porque em nada nós nos diferenciamos em relação. O que uma formiga significa para você é o que nós poderíamos significar para Deus em relação. Claro que nós somos feitos à imagem dele, mas eu estou falando em relação de tamanho. Deus poderia ter anulado o Éden e ter feito tudo de novo, ele não devia satisfação para ninguém. Quando Lúcifer caiu, ele poderia ter zerado tudo e começado tudo de novo. E ele não fez isso. Por amor à humanidade, por amor a quem ele criou. Por isso a graça é muito maior do que o que a sua mente consegue entender. E por isso os anjos cantam dia e noite. Santo, santo, santo. Ao que era, ao que é e ao que há de vir. Que nós possamos entender que o Evangelho é sobre Jesus e não sobre nós. E uma vez impactado por esse Evangelho, nós vamos empoderados por esse Evangelho, nós vamos mudar o mundo. Não porque nós queremos conquistar algo, mas porque já fomos conquistados por alguém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.